Boa tarde. O Primeiro Escalão recebe hoje a empresária, diretora da HH Inteligência, Cláudia Hausner. Para conversar com Cláudia Hausner, eu convidei a jornalista Cláudia Reis. Nós vamos falar sobre construção de valor, sobre empreendedorismo, sobre vida executiva, sobre compliance e vários temas ligados a esse setor. Cláudia, muito obrigado pela sua presença. Cláudia Reis, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Cláudia, eu gostaria de começar o programa fazendo a seguinte pergunta para você. Você trabalhou como executiva do mercado financeiro durante vários anos, trabalhou em vários bancos, tem uma experiência vasta, larga nesse segmento e hoje é uma empreendedora, dirige a HH Inteligência. Eu gostaria que você estabelecesse um cotejo, uma analogia, como é ser executiva e como é ser empreendedora no Brasil. Bom, primeiro, obrigada, Caetano, por estar aqui. Obrigada, Cláudia. É uma pergunta interessante, sem dúvida. Acho que muitas pessoas devem ter essa pergunta. Quando a gente é executiva, a gente tem um universo da imagem da empresa onde a gente trabalha, principalmente empresas maiores. A gente também tem uma dinâmica que é criada na empresa. Quando você passa para o outro lado e vira empreendedora, você tem que começar a pensar como dona, né? Criar estratégia, posicionamento de mercado, definir seu público, escolher um pouco quem são os seus clientes, e aí você vai aprendendo, assim, eu imagino que toda empresa ela tem um processo de construção, ela tem uma jornada. Com certeza. Então ela não acontece assim, foram mudando, e o que mudou na minha empresa, na HH, foram os clientes. Eles vinham com demandas. Opa, então isso tem um mercado. Opa, né? Então deixa eu dar uma atenção, deixa eu estudar, deixa eu me estruturar e colocar desse jeito. Então, assim, o que muda é que você passa a ser sozinho quando você é empreendedor. Você tem que assumir todas as responsabilidades, que pode ser um peso, né? Muitas pessoas sentem jornada um peso solitária. Mas, só para eu concluir, na verdade, ela não precisa ser um peso, né? Por que não é um peso? Porque você começa a conversar com outras pessoas que têm a mesma realidade. Então, você começa a formar um pouquinho de abraço de empresários. Né? Mas a sua experiência no mundo executivo, como diretora de grandes empresas, de grandes bancos, outorga a você um legado que vai ser muito útil no seu trabalho de empreendedora, ou não? Sim. Qual é o papel do legado outorgado a você na sua experiência no mundo executivo? Então, quando você trabalha no mundo executivo, ele tem coisas que parecem que seriam básicas para todo empreendedor, mas eu vejo muito empreendedor que não tem. Então, você tem que ter realmente um planejamento estratégico, ter uma visão de médio, longo e longuíssimo prazo para se posicionar. Você tem que ter meta. Então, assim, você tem que estabelecer meta. Eu estabeleço meta todo ano. Estabeleço meta para mim, estabeleço meta todo dia. Então, assim, o legado que uma empresa maior deixa, que um mercado financeiro deixou, é você ter essas rotinas, essa disciplina de processo. Exatamente, você tem que ter processo. Pode ser uma empresa de uma pessoa. Tem que ter processo. Você tem que ter processo. Você tem que se determinar a fazer o processo em direção ao seu objetivo, né? De vender aquele serviço, aquele produto. Com certeza. Então você tem metas. Você tem que estabelecer. Eu estabeleço metas. Chega a ser quase que ridículo, né? Porque eu sempre estabeleço as minhas metas de uma empresa muito pequena. Então eu falo, nossa, imagina que é muito engraçado isso. Ela é pequena porque ela tem um conceito de trabalhar com parcerias e entregar o produto. Porque sem metas você não chega. Não chega, é mais ou menos, você tem que... É um axioma, pode-se dizer. Isso, exatamente. Você tem que estabelecer assim, eu quero fazer isso, e o mundo vai te obrigando a fazer outras coisas, então a meta é também aprender, conhecer, entender como está posicionado a tecnologia com isso. Sim, pode falar, Cláudia. Como é que você monta as suas parcerias? Isso é importante, que está dentro do processo, né? Quer dizer, uma pequena empreendedora ou uma média empreendedora, no processo ela tem várias parcerias. Tenho, é verdade. Que são super importantes. Então, a beleza de eu ter virado empreendedora, eu conheci muitas pessoas incríveis nas suas competências. Então, o cliente diz que ele tem um problema e uma consultoria sempre busca resolver o problema do cliente. Então, você entende bem o escopo do problema. Depois até vou explicar um pouquinho, não sei nem se vocês vão tocar isso, mas eu pivotei a minha empresa para um processo de uma consultoria muito dentro da empresa, para uma consultoria mais de posicionamento estratégico, uma consultoria de construção de valor.
valor. Mas o que acontece? Então, assim, eu peguei muitos executivos egressos de banco que foram no começo da HH, que foram eliminados dos quadros de trabalho, e o que acontecia é entrar num quadro muito grande de depressão, e eu conheci o perfil profissional. Quem entrou no quadro grande de depressão? Os executivos de alto Pela perda As executivas também. pela perda... da posição. É que eu, assim, estranhamente, eu contratei só homem para trabalhar comigo. Mas é porque eu conheci essas pessoas, foram chefes, inclusive, meus, foram pessoas acima de mim. Porque é o mundo mais Quer dizer, o conhecimento mesmo, que você mencionou no início da resposta Sim. é o seu network, né? Você faz conhecimento, gera novas amizades, profissionalmente falando, e aí você transforma isso num network profissional. E como eu junto competências, eu preciso de determinadas capacidades para entrega do trabalho, eu junto perfis diferentes. Então, assim, eu sou a maior gestora de perfil diferente. Porque para determinados trabalhos eu preciso de um determinado tipo de parceria. Sim. E é o que eu falei, estranhamente, porque eu sou super, assim, direcionada para empoderamento feminino. Assim, na verdade, pensando nisso. Eu lido demais com ambientes femininos, mas, assim, eu também tive um pouco de dó de mulher, né? Que acontecia assim, a pessoa precisava muito, estava muito deprimida, eu sabia que ela era competente, então eu chamava, dava um up assim, né? Vamos fazer esse trabalho aqui. A depressão afeta no teu trabalho? No meu não. No trabalho, a depressão, eu digo no sentido genérico, a depressão afeta o índice de produtividade de um executivo? Total, quando ele volta ao mercado, ele passou com a depressão e volta, você foi buscar esse profissional. É que vai acontecendo, né, Caetano? Assim, eu fui numa inauguração de um aeroclube de um amigo e encontrei esse executivo. Na época ele era da Villares e eu como banco, eu salvei a Villares, mas eu não sabia que eu tinha salvo a Villares. Eu fiz uma operação financeira técnica, estudei, analisei, criei todos os procedimentos, exigi todas as garantias, mas aquilo foi muito relevante para a Villares. E aí ele saiu, foi para o mercado financeiro e depois trabalhou numa empresa de construção civil como alto executivo da área financeira e perdeu, foi assim, houve uma troca de cadeiras, ele perdeu, estava super deprimido. Eu falei, nossa, essa pessoa é bem incrível, sabe? Ela é ética, ela é bacana, ela trabalha, competente. Foi assim, quando primeiro eu tinha equipe e em 2012 decidi, participei de um evento que só para falar para vocês, um evento dizendo assim, o que seria a gestão do futuro, até também falei um pouquinho isso. A pauta já em 2012 de gestão de futuro. Mas era muito diferente, porque assim, a gestão do futuro é assim, qual é seu coração? Meu coração é fazer um celular, então você tem que ser o melhor técnico para fazer o celular. Mas e aí eu preciso de um contrato para vender o celular, então você tem que ter o melhor jurídico, não precisa ser dentro da sua empresa. Então eu falei, nossa, cada coisa bacana. É o entorno, né? É o entorno. E aí eu em 2012, decorrente desse evento, eu falei, eu vou mudar a HH, eu vou transformá-la em um núcleo de centro intelectual que vai pegar as pessoas, o capital humano e dar o melhor delivery, a melhor entrega para o cliente. E desde então eu trabalhei desse jeito. E nesse evento encontrei essa pessoa estava super deprimida, eu falei, nossa, não pode, eu tinha um contrato grande. Sim. Então, assim, eu falei, agora vamos resolver, vamos implementar essa tese, né? Vamos fazer isso aqui acontecer. E deu muito certo. Ficou 5 anos, assim, sendo um dos grandes meus parceiros, esse executivo. Assim, e ele não tinha nenhum motivo de não ter um trabalho, porque, na verdade, ele era muito competente. Ele tinha idade, né? Na verdade, ele tinha 10 anos mais que eu. Então, assim... Antes de passar a palavra para a Cláudia Reis, eu queria fazer uma pergunta bem objetiva, mas estabelecendo cotejos com alguns segmentos. Certo. Um dos pontos mais importantes do trabalho que você desenvolve na HH é construção de valor. Perfeito, exatamente. Perfeito? Isso. Como se executa esse trabalho de construção de valor numa empresa normal, que você está sendo contratada para projetar a construção de valor para esta companhia, e como se reconstruir o valor de uma empresa que teve sua reputação maculada, por exemplo, no caso da Odebrecht, por envolvimento com propina, Lava Jato, etc. E uma outra empresa que tem um outro lado, que também tem a sua imagem, a sua reputação afetada, mas por um problema de gestão, creio eu, que é a Avianca, que hoje, inclusive, está indo para leilão nos seus ativos. É possível se reconstruir essa imagem?
pouquinho mais adiante. Porque a reputação de um executivo, por exemplo, à medida em que ela é maculada, é praticamente irreversível. Irreversível. Como é que você vê esse processo? Então, é uma pergunta interessante. Como a HH faz esse trabalho? Então, é uma pergunta muito interessante. Então, quando uma empresa perde um pouco o posicionamento estratégico por problema de família, por não atualização, por não estar, pensando que o mundo muda, então o meu produto ele tem que se adaptar ao que acontece no mundo, Sim. o mundo está mudando. Então, assim, é uma construção em cima de gestão. Então, você olha custo, processo, pessoas, e começa a adequar pessoas-chave, processos ineficientes eliminados, coisas... Perfeito. Então, você trabalha indicadores, números, dados, meta, processo, cria Então governança. você faz uma investigação Primeiro, metódica isso. para levantar Em todos os dados. É isso. Perfeito. Em todas as situações você teria que fazer. Em um caso que nem uma perda de reputação, uma reconstrução do caso Odebrecht, por que exemplo. você mencionou, ele é muito difícil, né? Ele é assim, muito difícil. Então, o cenário de prazo que provavelmente os sócios devem considerar, os acionistas, é muito longo. Porque assim, a história do Carvalho. O Carvalho demora 300, meu pai sempre falava isso, né? Ele é vivo ainda, mas assim, a história sempre foi essa no ensinar da ética, que o Carvalho demora 300 anos para crescer a árvore e um bom lenhador em 3 horas derruba. Derruba bem. E essa história da Odebrecht, então na verdade assim, ela construiu um império muito grande e acabou sendo perdida. Excelente Então, assim, a comparação. o que acontece é que tem que trocar todo o seu perfil de executivos, executivos que agarram uma causa de realmente refazer a imagem, só que tem que saber que vai demorar. A reconstrução O de prazo imagem é mais vai dilatado. demorar. No caso de uma Avianca, que é uma gestão... Avianca. Avianca, desculpa, que é um problema de gestão, é assim, ela entrou em um ciclo muito negativo de até padrão emocional, porque se vai o bem para leilão... quando eu entro numa empresa muito problemática, que vamos supor que antes da fase da Avianca, a primeira coisa que eu instruo a alta gestão, os donos, os sócios, né, assim... Porque a Rádio Peão, ela na verdade assim, o problema ela tem muita audiência. Tem total, não, Total, né? Rádio 100%, é famosérrima. Os nichos de atuação tem muita audiência. Total. 100%. E você tem que assim... E forma opinião. E essa opinião, ela começa a ser muito grande, né? Então eu chamo o principal executivo e crio uma reunião de mudança de perspectiva. Então o próprio líder tem que mudar o discurso dele, porque ele tem que começar a ter os influencers internos da Rádio Peão. A Avianca, ela entrou em um processo já muito, muito desgastado de equipe. Você não consegue E recuperar. a Avianca tinha uma imagem de um telhado de aço, né? Tinha, a percepção é que a Avianca era uma empresa... Então, se os sócios quiserem, aí a solução, quiserem recuperar que viajava mesmo... em céu de brigadeiro, sempre. Então, porque em estratégia tem 3 posicionamentos, né? O de crescimento todo mundo gosta, que é o primeiro caso que eu falei, bom, vamos reorganizar e adequar, esse negócio começa a voar. Tem o caso de manutenção, que agora sim, eu perdi o que eu pude perder, eu perdi, que é o Odebrecht, vamos segurar isso, mas vamos mudar agora sim. Tem que ser um compliance acirrado mesmo, todas as empresas grandes têm, mas assim, tipo, vamos segui-lo à risca para reconstruir a imagem, é um processo longo. E o caso da Avianca, na verdade, assim, é um caso assim de redução, que é muito difícil qualquer sócio, empresário, acionista, tomar a decisão de agora qual o menor tamanho que eu sobrevivo e me reconstruo, melhorando gestão e me tornando uma empresa. Exatamente. Então, assim, você vê que você deu 3 exemplos que dá para posicionar muito claro. Eu cresço, né? Eu melhoro e cresço. Tipo, eu tenho que estagnar e ficar desse jeito, mas melhorar a imagem, que demora. Então, eu não posso errar mais. Então, tem que ser rigoroso ao extremo. Errou, tem que mandar... Mas nos 2 casos é factível. A recuperação e reconstrução de valor. Em todos Você acha factível? É factível, só que assim, a minha experiência diz o seguinte, empresa com 5 anos de problema, demora com uma boa consultoria 2 anos e meio. Esses problemas, eles vão ter que ter, assim, é por isso que eu falei, esse investimento de tempo, entendeu? Porque os problemas são muito tempo, né? O Odebrecht, o problema vem de, sei lá, eu diria uns bons 20 anos, talvez, ou menos, não sei avaliar, mas
vai demorar. Diferentemente do plano pessoal, que é praticamente irreversível, né? Uma reputação Com certeza, né? maculada. Eu falo que eu venho num produto só, né? Então eu falava assim de uma forma divertida. Não, eu montei uma consultoria de planejamento estratégico, vem num produto só. Não é o planejamento estratégico, é confiança. De confiança. Confiança e ética. É o teu grande valores, ativo, né? né? Então, o grande ativo, é isso confiança. aí, o que sustenta e dá perpetuidade à empresa é valor. A construção de valor começa nos princípios que ela determina, que são os valores mesmo. Então lá, missão, visão, é valor. Então assim... Visão, meta... Não, é valor mesmo. É ser ético, eu tenho que ser ético, buscar parceiros éticos, trabalhar com clientes éticos, e isso tem que ser muito forte. Transparente, né? Transparência é um valor. Você tem que usar esse valor. Antes de eu entrar no cenário de startup, eu sei que você trabalha com empresas familiares. Como é que você vê essa nova geração, essa coisa de dar para o mais novo dentro da família? Como é que está esse entra cenário? no tema das suas palestras, que é a sucessão. Né? Exatamente. Então, é assim, é uma pergunta muito bacana. Eu cuido muito do empresário, assim, a sucessão ela ficou muito complicada. Por quê? Porque o jovem hoje não quer. A segunda geração já não quer mais, a terceira, se a gente pensar em alguma coisa, não vai querer de jeito nenhum. Porque os mecanismos de empresas industriais e familiares são ainda muito densos, né, pesados. Assim. E o mundo está muito mais leve, então está muito mais rápido. E o jovem, ele está... Densos, você diz, não suscetíveis a mudanças? São resistentes? São passar o bastão? Isso. Ainda? Assim, deixa eu explicar. A indústria vem, assim, ela tem que passar por uma renovação de tudo. Perfeito. Novas pessoas têm que estar na indústria. Novas equipes. Novas equipes, novamente. Novamente, exatamente. Uma nova forma de pensar. Então, a densidade, ela tá, puxa, deu certo, sei lá, 30 anos, eu quero que meu filho dê certo. Mas 30 anos. Mas o cara não quer, ele quer dar certo de outro jeito. Ele quer discutir aquela empresa, aquela solução, aquele produto, aquela coisa que está sendo feita na família, dentro da ótica dele de mais jovem, então ele quer mudar. Claro. E aí o maior conflito de sucessão é o de geração. Então eu faço uma harmonia de geração, tem que entender o pai, que olha, ele pensa diferente mesmo, ele é outra geração, tipo, ele vai fazer diferente. Confia. Sabe? Eu vi um vídeo recentemente de uma sucessão de uma família japonesa que passou para a segunda geração. O mais importante foi a cultura. Que, olha, nós estamos vestindo um sapato que vocês estão carregando, só que a gente pensa diferente. Foi o discurso da segunda geração, ou terceira já, né? Para os antecessores. Uma cultura diferente. É uma cultura diferente, mas é assim, eu sei que vocês fizeram o seu melhor, deu muito certo, e é isso que eu tenho quando eu faço esse trabalho de sucessão. Por quê? Porque, olha, o pai fez uma coisa muito legal, ele tem que ser referenciado pelo que fez. E aí, assim, olha, o filho vai errar. Ele vai errar e, olha, tem que deixar ele errar, porque você só conseguiu chegar aí que você errou. Então, eu faço esse trabalho. Então, é um trabalho... Só que, assim, tem hora que tem que vender a empresa. Mediadora, né? Até com uma mediação. A solução é a venda. É a venda. E não a continuidade familiar. Não, porque não tem o acordo, não chega no acordo. E até porque às vezes o filho quer fazer, os filhos, né? Porque tem as filhas também. Aí já se estabelece o conflito de gerações. Porque assim, então, por exemplo, eu tenho mal comparando, um conflito de geração, só que assim, ele não é solúvel, né? Porque ele é solúvel se você entender que ele pode ocorrer e cada um seguir seu caminho. Ele é insolúvel, ele começa a dar dores, e as dores depois dão vários dores. Dores dá depois conflitos de filho não falar com o pai, dá dor. Então, mas é assim, exatamente. Eu tenho caso de empresa de logística, tem filhas. Tem só filhas mulheres. E assim, elas não querem nem saber de caminhão. Nossa, quem vai caminhar para esta situação é o SBT. Isso que eu ia falar, Santos mas ele já está fazendo, Silvio Santos não tem herdeiros, e sim herdeiras. E elas são mulheres. O tamanho do Silvio Santos justificaria criar um conselho, eu não sei o que eles vão fazer também, mas já que eu estou respondendo tecnicamente. Sim. Você cria você profissionaliza tudo e elas viram conselheiras, você cria uma estrutura de conselho. Tá. Então ela é acionista, ela recebe relatórios, elas receberiam relatórios, dão uma diretriz, se monitoram de outros conselheiros com competência. Isso já tem. E o time profissional dá o andamento, a diretriz desse conselho. Então tem uma solução, empresas maiores têm solução. Empresas menores, assim, a solução não tem como, porque não tem nem cultura. É muito doméstica, né?
não tem cultura de criar um conselho, né? Pensa bem, eu sou o dono e tem um conselho que fala, não, você vai ter que fazer, a estratégia Imagina. é essa, o caminho é esse. Então ele fala, não, eu fui dono há Que 50 isso, anos, né? que isso? Quem é essas pessoas? Sou eu que conheço, porque eu vou lá, acordo todo dia, vou às 7 da manhã, até que o cara tá pegando lá qualquer coisa, ou não tá entregando, ou não tá fazendo certo, porque eu vejo que a máquina não tá ligada. Como é que é isso que agora eu venho... Aí é Que loucura, complicado, né? aí a solução é venda. Cláudia, você queria ampliar um pouco o espectro Então, das startups. Você, além das empresas familiares, você também trabalha com startup. Qual é esse cenário? Pois é, eu em 2000, faz um tempo, eu sempre estudo muito, né? Então, eu brinco que eu estou sempre estudando, pensando, lendo com um projeto na cabeça. Então, é uma pessoa que fica o tempo todo assim. Se reciclando. Estudo significa É, reciclagem, E atualização, antenada. Aí, o que conexão. Conexão e antenada. Então, assim, esse negócio de startup, eu entendi que tudo o caminho vai ser uma startup. Por detrás tem que ter o cérebro das pessoas. Tá. Então tem que continuar tendo o cérebro. Só que o caminho de entrada, a forma como se você expõe, virou tudo uma plataforma, alguma plataforma. Então até aí bacana. Esse mundo de startup, eu comecei a desenvolver na construção de valor, eu queria ter uma plataforma que fizesse isso semiautomática e eu apanhei pra caramba. Na verdade, eu apanhei, sou gente grande e foi bem legal. Primeiro que eu demorei para achar o potencial desenvolvedor, depois eu entendi que o desenvolvedor não tem a minha mente de negócio, mas ele tem a mente de desenvolver, aí depois eu tive que desfazer o contrato e eu fiquei meio em um limbo, o que eu faço? Né? Eu falei, bom, para tudo. Eu não sei programar, eu tenho que entender esse mundo. Esse é um outro mundo. E eu comecei a entender que esse mundo é muito, muito bacana. Ele precisa muito de pessoas com meu perfil, porque tudo é muito rápido, né? E assim, a ideia de vender para um cliente é rápido. Sabe? Muito rápido, né? A ideia do cliente comprar, não sei se é tão Mas tem que ter um rápido. projeto super Também. amarrado. E aí eu percebi que acontece muita mentoria em startup, muita coisa, e virou um mercado. Só que muita um coisa, mercado, muita somente. coisa não deu certo. Por que não dá certo? Porque ele virou um mercado. Eu tenho que estar com o foco, com a ética de fazer o negócio dar certo, entendeu? E aí eu comecei a gostar muito. Estou prestando um serviço de uma startup muito bacana, que é muito relacionada com construção de valor. Ela estuda todas as perdas das indústrias e tenta fazer um melhor uso. O que é perda de indústria? É um estoque que não está sendo usado, é uma produção que mudou e aí você fica com matéria-prima que não vai usar mais. E isso é perda. Isso, na verdade, Qual é o tamanho Mas- padrão de uma startup? Isso que eu ia falar, como Hoje. é que seria isso, essas perdas? Como é que você vê seu trabalho? Fale mais assim, um resumão. O meu trabalho junto nessa startup em particular é assim, ela não tinha um plano de... Ela tinha um plano de negócio, deixa eu explicar melhor. Ela tinha um plano de negócio e tinha métricas, algumas métricas. Sim. Só que as coisas não se falavam, então não se falavam como, não se falava um pouco como é o mercado, não se falava um pouco o que o cliente quer, não se falava um pouco o que é o time e tal, como é que se harmoniza o time, então fica todo mundo Meio solto. solto demais, assim, batendo cabeça, né? Ou todo mundo faz de um lado, ou não faz do outro, ou as pessoas acham, tem muita gente muito inteligente, então ela dá uma ideia, né? Os donos, os caras brilhantes dão uma ideia. Mas Só- tem que fazer o planejamento. tem que fazer a ideia virar acontecer, né? Só a ideia não paga Foi conta. bem. Então, assim, esse universo eu entendi assim. Primeiro que eu tenho paciência, eu gosto, eu tenho uma visão sistêmica muito grande. Isso é fundamental. Depois a eu me, visão. Visão sistêmica. depois eu me divirto, né? Eu me Também divirto. acho. Eu vou lá na startup. Primeiro que eu comecei em todas as startups, agora eu começo a usar calça flare, jeans. Tudo. Não, minha semana tem dia que eu só uso jeans, né? Muito legal, que em geral eu vou trabalhar mais. E você vai em Sim. alguns centros, porque tem todas as faculdades também tem, né? Então, essas- o que eu percebi, assim, vai ter uma grande mudança, né? Então, assim, muitos centros, muita startup, muita coisa muito começou. evento de startup. Muito evento. Então, eventos são esses pitches curtos para você encantar só com a ideia. Pitches. 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 É uma conversa rapidinha, uma Ok. apresentação Perfeito. rapidinha. E aí, o que acontece? Acontece assim, mudou. Está tendo uma mudança. Então, assim, as grandes empresas estão tendo os laboratórios de inovação. Os laboratórios de inovação querem uma coisa mais estruturada, vão fazer de duas formas. Como? Ou vão trazer aquela ideia para dentro, então já vira uma coisa muito inicial, põe para dentro como investidor do negócio, ou vão colocar pessoas com competência de fazer aquilo acontecer, se faz sentido para as grandes empresas.
Então, assim, esse universo ele é muito dinâmico, muito rápido, mas ele precisa de fundamento. Com Então, certeza. ele precisa de base. Ele precisa também de uma coisa que um pouquinho de idade ajuda, né? É uma certa harmonia, uma paz. Porque se eu ficar sempre em uma... Um pouco de experiência. Experiência, mas assim, sim, mas se eu ficar o tempo todo em ansiedade, eu entro em um loop de ansiedade. Você falou em cérebro humano, a importância do cérebro humano. Sim. Pouco. Sim, 2, 3 falei, minutos com atrás. certeza. Como é que você vê a chegada dos robôs? Ótimo, Os inteligência robôs artificial. disputando o mercado de trabalho com os humanos. Então, todos os processos que eram repetidos na indústria... Hoje está na moda. Tá, Então, inteligência Chegou só que a hora dos artificial. robôs. É inteligência artificial? inteligência... Então, vários níveis, né? Porque a inteligência artificial é o mapeamento dos dados e você conseguir criar inter-relações inteligentes. Aí depois faz machine learning, você cria mecanismos... que o próprio robozinho lá começa a entender que aquilo tem uma correlação, então ele começa a criar provocações ou respostas e, na verdade, ele induz um pouco tomada de decisão. E o robô está chegando para substituir o homem. Não é bem Trabalho. assim. Ah, mas eu acho que não... Essa é a percepção. Então, a percepção é essa, mas assim, primeiro que precisa ter um monte de gente para programar, né? Já Sim. vou te dizer que é bom todo mundo aprender programação, porque alguém está programando por detrás, alguém É está verdade. fazendo isso, entendeu? Assim, você digita lá Google, qualquer coisa, fala uma palavra aí, você digita qualquer. Alguém digitou. Construiu o robô. Então, alguém digitou que aquela palavra significa não sei o quê e está vinculada com não sei o quê. Alguém fez isso. Sim. Então, quando você recebe 2 milhões, 300, não sei o quê, informações, eu não sei quantas pessoas trabalharam, mas ali por detrás um monte de gente, não que elas estão atrás do computador, elas digitaram que é o vínculo àquela palavra, a uma empresa, a um nome, a um produto, a uma Tudo, né? solução, a tudo. Detalhes. Então, alguém fez isso. Alguém gerou isso, porque o robô por si só, ele não fica pensando sozinho. Agora, o que acontece é assim... não vai substituir. Então, na era industrial, quando foi as fases todas, que agora é essa fase nova, então todo o processo mecânico foi substituído por uma automação. Todo o processo, de uma certa forma, mecânico de avaliação de dados, análise de dados, ele saía lá, alguém analisava, ele também está substituindo. Então, o que vai ficar? Vai ter espaço para a criação de novas coisas e para uma amplitude de outras soluções que vão ter caminhos na ciência, que precisa de gente, caminho de forma de fazer, olhar o mundo dentro de uma perspectiva. Então, assim, vai sempre ter trabalho para a pessoa. O internauta que quiser obter mais informações sobre a sua empresa, qual é o seu site? Qual é o site da HH Inteligência? É www.hhinteligência.com.br. Repetindo, www.hhinteligência.com.br. Perfeito. Cláudia. Clau, me fala um pouco, onde entra a tecnologia e inovação no seu trabalho? Então, quando eu estou pensando nessa coisa de você vai numa empresa, analisa dados, cria todo um conjunto de planilhas e fórmulas, dá uma devolutiva de indicadores que viram porque eu gosto também da evolução das palavras, é um parênteses aqui, né? Parâmetros, vira KPI. A gente tem que entender que as coisas são as mesmas, mas elas mudam o nome, assim. Então, você cria KPIs, e esses KPIs, eles se repetem por setor. Sim. Então, o robô, a inteligência por detrás, se você tem já essa formatação, ele já te gosta daquilo. Se você não entender um pouco como é o dono, como está o mercado, que eles querem. Da radiografia. Isso. Aí, se você não entender isso, você só tem o número, ele fica uma coisa meio estática. Então, a tecnologia ajuda muito, porque, em geral, você faz esse trabalho muito mais manual, então ela começa a cuspir as fórmulas e os cálculos, mas, entretanto, eu continuo na minha tese aí que eu estou defendendo, precisa ter alguém que estuda aquilo. Aquilo tem que fazer algum sentido. E eu preciso perguntar mais coisas, né? Porque eu preciso perguntar coisas que não são tangíveis, que é qual o posicionamento da empresa, o que ela vai fazer, qual a direção. É o tangível e o intangível juntos, né? É que o intangível, ele vem do homem, né? Com certeza, do ser humano. É o capital humano, né? O tangível tá ali, né? Que são as formas vão se repetindo. Eu Tem vi que ter no o seu equilíbrio. Eu vi no tangível e seu intangível. quando eu estava lendo sobre a sua história, o seu Sim. currículo, o seu dossiê, eu vi que você é uma voluntária ativa de um grupo de mulheres. O que é esse voluntarismo ativo e o que significa? Qual é o papel desse grupo de mulheres? Como é que se chama esse grupo de mulheres? Eu vou falar várias coisas. Em 2008 eu tropecei porque que é o conceito de impacto social, que é muito diferente de um assistencialismo. O impacto social, ele realmente ele procura fazer uma mudança que seja perene.
Né? O Brasil está muito habituado a assistencialismo, então o Brasil não tem ainda. Esse Sim. impacto nacional está entrando com fundos estrangeiros, pensando nisso. Então eu mapeio uma situação de desconforto, e eu vou falar um pouco da que eu mapeei, aí eu falo um pouco do Grupo Mulheres do Brasil. E o que me chamou a atenção foi a palavra ativa. Ativa. Voluntária ativa. Ativa está vinculado com o impacto social na minha visão, que eu tenho que realmente fazer uma diferença e deixar o legado. Eu não posso só fazer uma diferença pontual. E por ser ativa, você cria o projeto, se dedica e faz acontecer. Então, é o melhor mestrado que eu fiz de relações de RH, né? Foi ele tem um nome chamado Master Mentoring, que ele pretende mudar o protagonismo das mulheres empreendedoras no Brasil, com uma mentoria do abraço por 12 meses. Por quê? Porque muitas mentorias olham só a mulher, muitas olham só a empreendedora e a maioria não se dedica no processo da transformação, Perfeito. que é 12 meses. E aí, então, assim, o que é Ativa? Ativa é desenhar todo esse projeto, é pensar que, puxa, nós somos voluntários, então, se as pessoas casam, mudam de cidade... Qual é o tamanho desse grupo? Grupo Mulheres do Brasil, posso contar um pouco a história, mas hoje ele tem 27 mil membros, né, mulheres que estão cadastradas no grupo. Tem 19 comitês especiais que tratam determinadas causas. A principal é o protagonismo feminino, melhorar em diversas frentes, e a inclusão das mulheres. Empoderar essas mulheres? Empoderar sempre é uma palavra. Que é uma palavra nova, né? Um neologismo que vem sendo utilizado nos que ele vai últimos cansando, 2, né? 3 anos. Bastante, né? Assim, na Porque verdade, vocês sempre foram empoderadas, né? Só que não se usava esse termo. Mas ele vai cansar. A sua história, Tem vários viés de empoderamento, né? ela ratifica essa verdade. É, 25 anos trabalhando no mercado financeiro, ou seja, tem... Tem uns 14 de empresa, né? Pivotando o tempo todo. Aliás, o que significa pivotar? É mais um neologismo que surge. Então, pivotar, todo mundo acaba fazendo isso. Se você se você gosta do seu negócio, está atento e vê o que está acontecendo, você pivota. O que é pivotar? Então, pivotar é a vela, né? A vela do barco, a vela de qualquer coisa, e você muda ela em direção do vento. Essa é a origem da palavra. Então, você muda ela em direção do vento para o quê? Para você, onde quer que você esteja, num barquinho menor, numa prancha de windsurf ou num barco maior, você tem que pegar o vento para te colocar naquela direção. Então, pivotar é você reorganizar o seu negócio na direção que vai dar mais certo. Porque ele não está dando muito certo e você muda Só que isso. a tática. Aí pivotar deve ter Muda de direção, né? Você se posiciona, né? Por isso que eu dei o exemplo da vela. Você se Perfeito. posiciona para ir na direção certa. Então, pivotar deve ter todas as nuances do pivotar pequenininho até, de repente, mudar totalmente o negócio, que aí a gente vê algumas coisas acontecendo, né? Negócio mudando, assim, radicalmente a direção. Então, o presidente Bolsonaro, aproveitando a deixa, ele deveria conjugar esse verbo com mais frequência, não? Ele e a sua equipe. Como é que você vê o governo federal? Aliás, a sua participação na HH Inteligência no poder público, junto ao poder público, existe ou você só atua no universo corporativo privado? Então, o setor público, eu me formei muitos anos para até atuar no setor público como uma especialista técnica. Podia ser uma bela de planejamento estratégico, planejamento de cidades, ou de estados, ou até de governo federal. Acabei não optando fazer essa pivotagem na minha carreira, né? Como eu vejo o governo, primeiro que assim, nós temos que tentar jogar a favor, né? Se jogar contra é muito ruim. Nós estamos aqui, nós estamos no país, o país é nosso, ele é nosso mesmo, nós temos que entender que é nosso. Então, assim, ele pegou, óbvio, uma mudança total de partido político e o desenho político mudou muito. Então, assim, eu vejo ele como presidente ainda com muita boa intenção, eu vejo ele que tem umas imaturidades, talvez de não ter experiência de ser presidente. Eu vejo ele também com umas imaturidades pessoais, porque, né? assim, eu sou presidente, né? Então, assim, eu não gostei da sua gravata. Não, sabe, eu estou só dando um exemplo assim, bem genérico para explicar isso. Genérico mesmo. Mas é assim, eu sou presidente, não importa se você gostou ou não da minha gravata. Então entra em uns debates meio micro. E para mim o presidente tem que ser macro, né? Tem que ser macro. Meio micro mesmo. Tem uns micro. Então assim, eu não quero dar nenhum exemplo pontual assim, mas só porque é micro. Micro, quando eu sou presidente, eu tenho que pensar macro. Por isso que o micro tá em algum outro, por isso que tem todas as fases assim, né? Então, acabou?
5 minutes. Tá. Então, assim, eu vejo que assim, ele faz um esforço grande, ele precisa muito dessa aprovação da reforma previdenciária. Tem todo um discurso, como economista, que eu não sou concordante, que vai melhorar o país em números, o que vai melhorar é a confiança. É dar realmente um sinal, é um sinal muito forte de que é psicológico. Né, então, assim, o cenário econômico, você quer dizer? A melhoria vai melhorar. que, assim, a confiança está muito vinculado com o cenário econômico, Perfeito. né? Porque ainda vivemos um período de uma retração muito grande. Então, não é, por Cláudia? que eu invisto se eu não confio? Exatamente. Entendeu? Se eu não É a confio... pergunta- eu Mas acho qual que vai ser o essa- papel da reforma da Previdência, né, em sendo aprovada, na melhoria da economia, no recrudescimento do nível de emprego? Isso, a confiança ela vai gerar um olhar de empresas comprarem o Brasil, que ele tem 208 milhões de habitantes, ele é um país que sempre vai ter consumo, a agricultura é muito forte no país, ela está com muita tecnologia, ela vem agora, a tecnologia na agricultura vem trazendo muita produtividade, então tem muito investimento que interessa na tecnologia, o país é um país consumidor natural, ele gosta de inovação, então o brasileiro não gosta de coisa velha, né? Esse negócio de coisa velha na nossa cultura. Então a gente compra mesmo, então isso faz a economia girar. Então a reforma da Previdência, ela traz confiança. A confiança traz entrada de capital em um olhar diferente para o Brasil. Só que é processo, de novo, não é assim, né? Hoje temos 13 Mas milhões mais de desempregados. processo, Isso. mais tempo. É que assim, é mais tempo, porque até você decidir onde você vai investir, onde você vai pôr o dinheiro, até trazer o retorno da... Porque a reforma da economia. Previdência já vem sendo discutida há muitos anos, Não, com eu outros sei, presidentes, mas que nunca foi aprovada. o que não é eu verdade? estou entendendo é que vai levar mais tempo para a retomada de crescimento. Vai demorar tempo. O mundo todo vai crescer menos também, tá? Vamos combinar que assim, o mundo não cresce, assim, as estatísticas do mundo crescer mais por toda a curva demográfica, pela forma, pela demanda. Então todo mundo, o mundo inteiro, todas as economias dos mundos já tem uma curva decrescente de crescimento. Então a gente tem que Já estão entender. nessa curva? Então, Estados Unidos também? Está entrando, talvez ainda... o que eu falei, é uma curva, né? Ah, Assim, é. é uma curva. Então, assim, então nós temos que entender que crescer 2% em qualquer país do mundo deve ser um É um sucesso. crescimento verdade. expressivo. É expressivo. Hoje. Pô, isso, Hoje. isso. Isso que eu quero dizer, exatamente. Também acho. Então, assim, nós temos que... Aí você tem que ter essa visão sistêmica, né? E crescer 2%, se eu mudo um pouco as formas, se eu penso nessa coisa de impacto, enfim, dá para fazer tudo, entendeu? Dá para estar bem. Agora, a pensa despeito você? de toda a crise que estamos vivendo, sim. você foi um executivo que trabalhou muitos anos em banco, Sim. os bancos nunca tiveram prejuízo. Hoje já é o cenário com as fintechs, talvez não seja. É mesmo, agora com as fintechs, tá começando a ter uma concorrência, né? A concorrência é assim. Boa pergunta. Eles cobram muito e o serviço foi cada vez sendo mais automatizado e jogado pro Os usuário bancos da vão ter conta. que se reciclar, Vão ter que pivotar. pivotar. Vão ter Vão que ter que pivotar. pivotar. Exatamente. Aliás, Vão ter todo mundo que- tem que pivotar, né? a na gente, verdade. a gente tem que se pivotar até como pessoa, né? Podemos pivotar também como pessoas. Claro, a gente vai Claro, mudando, tem né? que mudar o total, plano né? pessoal. Sim, podemos, com certeza. Bem, Podemos. Cláudia, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Sim. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no primeiro escalão. Cláudia Reis, muito obrigado. Eu que Vamos agradeço. chamá-la para outras entrevistas, que o tema é um tema que sempre Complexo é e abrangente. complexo e abrangente e sempre Sim, com atualizado. maior prazer, eu sou a maior promotora de conhecimento. Vamos fazer. Eu gosto de dar conhecimento, Exatamente. né? Conhecimento tá aí. Muito pra ser obrigado. distribuído. Obrigada, O Cláudia. primeiro Obrigada. escalão volta na próxima quarta-feira. Muito obrigado e até lá. Muito obrigada. Thank you.